dentro da análise de algoritmos, nós temos uma ferramenta muito interessante que é a relação de recorrência. E a análise de algoritmos utilizando esse tipo de modelagem matemática tem uma relação com recursão que permite que a gente consiga analisar algoritmos de uma maneira bastante precisa matematicamente. Então vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Vamos utilizar aqui um exemplo específico, que é o exemplo da exponenciação. Então, essa função ela realiza a exponenciação que é indicada por um valor A, uma base A, elevado a um expoente B. O que a gente quer fazer aqui é um algoritmo que gera a exponenciação por meio da multiplicação. Então, só para a gente exemplificar aqui, né? Se eu tiver A elevado a 3, eu tenho A vezes A vezes A, certo? Basicamente é isso que eu quero fazer aqui. Esse primeiro algoritmo, essa função em C, na verdade, na linguagem C, que eu vou chamar de exponencial 1, exponenciação 1, pega então a base A, o expoente B, e executa essa sequência de operações para dar o resultado. Então aqui vocês devem reconhecer facilmente aqui essa sequência. Então eu começo sempre com 1, né, supondo aqui que eu tenha o B igual a 0, então a resposta seria 1. Eu tenho aqui então uma primeira operação. Na sequência, enquanto B for maior do que 0, eu vou multiplicar o resultado atual por A e reduzir 1 em B. Então, para cada expoente, eu vou, para cada valor do expoente, eu multiplico A e reduzo ele. Então, naquele exemplo que eu dei, né, 2 ao cubo, o que vai acontecer? O resultado ele começa em 1, o B é igual a 3. Então, o B é maior que 0? Sim. Então, o resultado agora é o resultado vezes A, que é 2. Como o resultado era 1, fica 2. 2 vezes 1, certo? Na verdade, 1 vezes 2. Igual a 2. E aí eu faço que o B recebe B menos 1. Então, o B era 3, vai para 2. Isso significa que eu já fiz uma multiplicação. Na sequência, o B continua maior do que 0. O resultado passa a ser 2, que era o resultado atual, vezes 2, que é 4. E o B passa a ser 1. E, por fim, o B ainda é maior que 0. O resultado era 4 vezes 2, vai para 8. O B passa a ser 0. Nesse caso agora, 0 não é maior que 0, ele sai então da resposta, a resposta é 8. 2 elevado à terceira. Quando a gente vai analisar um algoritmo como esse, qual que é a eficiência desse algoritmo? Vamos lá. E a eficiência é interessante ver que aqui eu não estou usando, geralmente eu utilizo o tamanho da entrada como sendo B. E nesse caso específico eu não estou usando B, como sendo N. Então geralmente o tamanho da entrada é N. E aqui eu não estou usando o N, eu estou usando o B, porque é o B que começa com o valor e vai decaindo até que ele para de executar. Então é importante a gente, às vezes, não se prender a uma variável, sempre vai ser N. Nesse caso, por exemplo, é B. Vamos então contar as operações dessa função. Como é que seria, né? A gente tem aqui, a gente pode dizer que a operação aqui de atribuição, mas eu não vou contar atribuição, vou contar aqui uma comparação, eu vou contar uma operação aritmética e depois mais uma operação aritmética aqui. Então eu tenho C de comparação, depois aritmética e aritmética. Né? Aritmética nessa linha, aritmética nessa linha. Deixa eu pegar aqui essa linha aqui, está muito... Aí. Então é isso que eu tenho. Quantas vezes isso executa? Quantas vezes esse while executa? Bom, ele executa B vezes, certo? Porque para 3 ele vai executar 3 multiplicações. Então é tudo isso aqui vezes B. C vezes B, A vezes B, A vezes B. Esse ponto que eu coloco aqui é vezes, tá? E aí, quando eu totalizo isso, né, então se eu fizer a soma desses valores, que eu tenho é 2AB mais C, mais CB. Isso.
Beleza? Então essa é a forma de eu contar. Essa função, então, ela pode ser considerada linear, porque conforme eu aumento o tamanho de b, o número de operações cresce proporcional ao tamanho de b. Então, se eu tenho, por exemplo, b igual a 3, qual que é o resultado da função de eficiência? Seria 2a 6b, né, que seriam 6a, que seriam 6 atribuições, mais, então, c vezes b igual a 3, 3c, 3 comparações. Então, seriam essa quantidade de operações para b igual a 3. Se eu tiver b igual a 6, que é o dobro, f de b seria 2 vezes a vezes 6, então 12a, mais o c, né, que é o número de comparações, vezes b. O b é 3, então 3 mais 3c. É isso mesmo? Não, mais 6c, desculpa. Mais 6c. Então repare como que realmente aqui, ó, se eu dobro o tamanho de b, dobra o número de comparações, de atribuições. De operações aritméticas. Se eu dobro o número de b, dobro o número de operações aritméticas, dobro o número de comparações. Então, por isso que a gente chama que essa função é linear. Vamos agora considerar essa função que realiza a exponenciação de maneira recursiva. Então, é a exponenciação 2. Eu tenho a mesma lógica aqui, então, tenho a e b. E aí eu vou dizer o seguinte, que se o b for igual a 1, eu retorno o valor de a. Que faz sentido, né? Então, qualquer base elevado a 1, né, é a, né, o próprio valor de a. Se não, eu vou ter o caso a vezes o exponencial de 2, a b menos 1. Então, isso aqui faz sentido também. Né? Eu vou ter um outro tipo de ideia, né? Então, se eu tenho 2 elevado à terceira, por exemplo, na primeira vez o b não é 1, né? O b é 3. Então, ele vai dar falso e vai retornar 2 vezes exponencial 2. Esqueci aqui do exp2. O a continua igual, que é a base, e o b menos 1, né? Então fica 2. Então eu não posso resolver isso ainda porque eu empilhei essa chamada recursiva. Então eu vou executar essa chamada. Então esse exp2, 2, 2. O que isso retorna? Bom, aqui ainda o b é maior, não é igual a 1. Então ele vai retornar 2 vezes, que é o a, né? Exponenciação de 2, de a, que é 2, vezes 1. E aí agora vai ser a última chamada. Nessa última chamada, xp2, 2, 1, b igual a 1, então ele retorna a, que é 2. Então, aqui é o caso trivial. Então lembrando, né? Retorna 2, essa função, esse 2 é substituído aqui, 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Esse retorno é substituído aqui, 2 vezes 4 igual a 8. E essa é a resposta. Bom, apesar de funcionar como uma repetição, a solução para encontrar a equação de eficiência não é tão trivial, né? Não é tão simples a gente conseguir chegar aí nessa ideia. Então vamos... Deixa eu ver aqui. Isso. Então não é tão trivial. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que resolver uma recorrência. Nós fizemos isso já para busca binária. Mas agora eu estou explicando exatamente o que eu fiz ali. Analisar um caso recursivo exige resolver uma recorrência. A recorrência é uma expressão que dá o valor de uma função em termos de valores anteriores dessa mesma função. Por isso que ela tem a ver com recursividade. Um exemplo, se eu tenho uma função f de n que é igual a f de n menos 1, note aqui que eu tenho um valor anterior, né, a n, mais 3n mais 2. O que é isso? É uma recorrência que dá o valor de f de n em termos de f de n menos 1. Então dá para ver isso como um algoritmo recursivo que calcula uma função a partir de um valor inicial. Mas quais os valores de n nesse caso? Podemos supor que eu tenho
múltiplos valores de n, que eu quero resolver para n de tamanhos diferentes. E podemos dizer que eu tenho um caso base que é f de 1 igual a 1, por exemplo. Então, como é que eu queria resolver essa recorrência? Eu quero resolver para um valor de n arbitrariamente grande, um valor de n inteiro, e dizendo que o caso base é f de 1 igual a 1. É importante dizer que essa recorrência ela pode ser satisfeita por muitas funções diferentes, dependendo desse caso base. Então, depende do caso base. Resolver a recorrência é encontrar uma forma fechada que dê o valor diretamente em termos do seu parâmetro. Então, eu não quero ter o valor com base numa chamada recursiva. Eu quero ter o valor com base no parâmetro direto. Nesse caso, é n. Então, considerando o mesmo cenário, né, que eu tinha 3n mais 2 e uma chamada recursiva com n menos 1. E suponha que eu tenha n a partir de 2. Há uma infinidade de funções que satisfazem essa recorrência com valores de caso base diferentes. Eu poderia dizer que o f de 1 é igual a 1, que o f de 1 é igual a 10, por exemplo, etc. Então, aí depende desse valor. Fixando o caso base, a gente consegue resolver para um caso apenas. Então, para cada número i, né, o número i aqui seria o valor do caso base, existe apenas uma função f definida que satisfaz essa recorrência. Vamos pegar então essa função específica de exponenciação. Seja t de b, né, uma função de tempo, uma função de eficiência, com base no número no expoente, em que b é o número de vezes que temos que multiplicar a base para obter uma exponenciação. Vamos também definir que o custo das linhas 1 e 2 é constante, ambos iguais a 1. Para simplificar aqui, que um retorno é igual a 1, que uma comparação é igual a 1. Então, quantas vezes a linha 3 vai ser executada? Se essa linha aqui tem custo 1, essa linha aqui tem custo 1, quantas vezes essa linha aqui vai ser executada? Essa é a pergunta. E essa é uma pergunta que com o while a gente faz intuitivamente, com o for a gente faz intuitivamente, para contar quantas vezes executa. Mas aqui é mais complicado. Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso? Escrevendo uma equação de recorrência. Vamos considerar então que eu tenho uma comparação, que está aqui, uma multiplicação, que está aqui, né, que dá, vamos supor que isso aqui dá falso no momento da recorrência, né, eu comparo se b é igual a 1 e b não é igual a 1. Então tem uma comparação, depois eu caio aqui, multiplicação, subtração e um retorno. Estou contando o retorno aqui apenas. Então, quantas operações eu tenho? 4 operações, mais o que falta para resolver. Então, ele executou aqui, né? Ele acabou por executar nesse programa essa operação, essa operação, essa operação, e aí vai ter o retorno ainda que eu vou ter que calcular, né? Que eu estou contando aqui como sendo uma operação que vai acontecer. Mas a parte que eu não sei, que é calcular essa expressão aqui. E esse cálculo dessa expressão é o t de b menos 1. Isso significa então que temos 4 operações mais uma chamada recursiva que deverá processar uma entrada de tamanho b menos 1. E como é que a gente faz isso? A gente pode expandir a equação. Na primeira chamada são 4 operações mais uma chamada recursiva para b menos 1. Na próxima, eu mantenho esses 4 aqui, porque esses 4 não tem como fugir, né? Eles já foram executados. E quando eu abro essa equação, eu sei que o resultado dela é mais 4 operações e uma outra chamada com b menos 2. E assim sucessivamente. Como é que a gente acha o padrão disso? É aí que está a chave para poder resolver melhor as recorrências. Isso eu consigo quando eu encontro uma forma geral para essa abertura aqui, para essa expansão da equação. Eu poderia dizer aqui que eu tenho t de b é igual a 4 mais 4 mais 4 mais t de b menos 3. Então eu vou tendo uma sequência aqui de valores. Em algum momento eu tenho que ver o que tem em comum a elas. O que eu tenho em comum é o seguinte: cada vez que eu chamo a equação, eu tenho 4 operações sendo executadas e 1 a menos no expoente.
Então é isso, esse é o padrão que eu tenho que pensar. Quando eu tenho um 4 aqui, eu tenho 1 aqui. Quando eu tenho 2 4 aqui, eu tenho 2 aqui. Então aqui ficou fácil. Ficou fácil porque eu substituo por K. Então são 4K, 4 vezes K operações, mais T de B menos K. Quando que isso termina? Né? Quando que eu consigo trocar essa equação aqui para uma equação na forma fechada? Quando esse cara aqui vai para o caso base. Quando esse aqui virar o caso base. Aí eu posso calcular o K, o valor de K para o qual eu alcancei o caso base. E aí então eu tenho o resultado final. O que seria esse caso base? Quando B menos K for igual a 1. Então quando esse B menos K aqui for igual a 1, eu substituo aqui por 1, porque T de 1 eu sei resolver. E aí eu calculo qual é o K para quando isso acontece, para quando o caso base é alcançado. O K é igual a B menos 1. Então eu substituo esse K aqui. Então como é que fica isso? 4 vezes B menos 1 mais T de 1. T de 1 é 2. De onde eu tirei isso? Vamos voltar aqui, né? Eu não tinha feito isso, mas T de 1 é 2 por quê? Porque quando ele chega no caso base, ele faz uma comparação e um retorno. Então são duas operações. Então T de 1 é 2 e aqui eu tenho o 4 vezes B menos 1, que dá 4B menos 4 mais 2 menos 2. Então essa aqui é a forma fechada da equação. Então dá para perceber que essa equação, que esse algoritmo, ele é tão rápido quanto o algoritmo feito com o while. Nesse caso a gente diz que é linear, como eu já expliquei. Bom, agora a gente poderia utilizar uma função para uma exponenciação que não é linear. Será que existe um jeito de calcular a exponenciação, mas que não seja B? Quer dizer, que a função de eficiência seja mais rápida do que algo proporcional a B? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo.